Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar nossa aula de hoje com muita energia, foco, sempre nos conhecimentos pedagógicos. Hoje, nós vamos aprofundar os nossos estudos em 2 livros fundamentais para a prática docente. Então, vocês têm aí na tela a Prática Educativa, Como Ensinar, de Antônio Zabala, que nos ajuda a compreender o papel do professor como mediador do conhecimento. E também o livro Projeto Político Pedagógico da Escola, uma construção possível, organizado, por Vilma Passos Veiga. O Projeto Político Pedagógico da Escola é um livro que nos mostra como a escola se organiza para garantir uma educação de qualidade. Então, hoje vamos juntos construir reflexões e conexões entre teoria e prática. Preparados? Papel, caneta, então vamos lá. Nosso primeiro livro, Antônio Zabala, A Prática Educativa, Como Ensinar. Esse livro traz como pontos principais as funções da educação, os tipos de conteúdo, a aprendizagem significativa, as variáveis da prática e as sequências didáticas. Vamos entender, então. O livro A Prática Educativa, Como Ensinar, é uma obra fundamental para oferecer um panorama detalhado e prático sobre os elementos que compõem o processo de ensino e aprendizagem, como sobre uma perspectiva construtivista e de forma integral. O autor, Zabala, ele propõe uma reflexão profunda sobre o ato de ensinar. Como faço isso? Deslocando o foco da simples transmissão de conteúdo para a garantia da aprendizagem significativa. E, com isso, o desenvolvimento das competências. Vamos de novo? Ele propõe uma reflexão profunda sobre o ato de ensinar. Como eu ensino? Deslocando, mudando o foco em simplesmente transmitir conteúdo, transmitir conhecimento, para garantir a aprendizagem significativa, desenvolvendo com isso competências. A tese central do livro é que a prática educativa não é neutra, mas que ela é um conjunto de ações articuladas. E essas ações articuladas, elas também são intencionais. Por quê? Porque elas visam a formação integral do meu estudante, a formação integral do meu aluno. Ou seja, eu vou contemplar no meu aluno as dimensões cognitiva, motora, afetiva e, principalmente, a inserção social dele. A eficácia do ensino dentro da sala de aula reside no quê? Na capacidade do professor. Capacidade essa de gerenciar as múltiplas variáveis que vão se manifestar ali dentro da sala de aula, tá? Então, funções da educação. Visa a formação integral do aluno, aonde? No social, no cognitivo, no motor e no afetivo. Preparar o indivíduo para quê? Para atuar na sociedade e intervir na sociedade. O ensino ele deve ser baseado na formação de competências. Para isso, um dos pilares da obra é classificar os conteúdos de aprendizagem. E quando a obra classifica os conteúdos de aprendizagem, ela classifica em 3 tipos de conteúdos de aprendizagem. E esses 3 tipos de conteúdos de aprendizagem, eles devem ser trabalhados de formas equilibradas e, principalmente, interligados um com o outro. Quais são esses conteúdos de aprendizagem? Conceituais,
procedimentais e atitudinais. O que são os conteúdos conceituais? Eles se referem ao saber, que é quais fatos, quais conceitos, quais princípios. A ênfase dos conteúdos conceituais é na compreensão, na memorização, o domínio de fatos, de conceitos e de princípios. O autor, ele critica o ensino tradicional, porque o ensino tradicional, ele limita essa dimensão do saber. E ele valoriza, o autor nesse livro, a memorização. Eu vou compreender e vou memorizar. Então, o primeiro tipo de conteúdo de aprendizagem, conteúdo conceitual. O conceito, o quê? Segundo conteúdo de aprendizagem estabelecido pelo livro, conteúdos procedimentais. Refere-se ao quê? Saber fazer. Como fazer? Quais são as habilidades, as técnicas, as estratégias? Aprende-se fazendo. Um conjunto de habilidades, de técnicas e de estratégias para saber fazer. A aprendizagem procedimental exigem a prática constante, a observação, a reflexão sobre o processo de execução. Então, eu tenho conceitual, o que é? Fatos, conceitos, princípios, memorização. Procedimentais, como fazer? As habilidades, as técnicas, as estratégias, onde eu aprendo fazendo. E como terceiro tipo de conteúdo de aprendizagem, o conteúdo atitudinal. Refere-se ao saber ser e saber conviver. Como ser? Quais valores, normas, atitudes atitudinais está relacionado com a convivência, com a ética? Nos conteúdos atitudinais, nós englobamos atitudes, valores, normas essenciais para a formação do cidadão e se aprende, sobretudo, por meio da convivência, do exemplo. Então, 3 tipos de conteúdos de aprendizagem: conceituais, conceitos, compreensão por memorização; procedimentais, processo, técnicas, aprender fazendo; e atitudinais, atitudes, valores, convivência, ética. A prática educativa eficaz, ela deve trabalhar os 3 tipos de conteúdo, como de forma interligada. Para o autor, a chave do sucesso pedagógico está na correta utilização das sequências didáticas. Para que eu ensine e tenha o sucesso, tudo que eu estou ensinando tem que ter uma sequência, uma lógica. E o meu aluno vai construindo na cabeça dele essa sequência, essa lógica, e absorvendo todo o conteúdo, toda a aprendizagem. As sequências didáticas estão definidas como um conjunto de atividades ordenadas, sempre interligadas, que têm um princípio e um fim bem definidos, visando o quê? Atingir os objetivos da educação, os objetivos educacionais. O autor sugere uma estrutura para que essa sequência aconteça. E ele divide isso em 3 momentos cruciais. Então, ele divide em 3 tipos, né, que nós acabamos de ver. Primeiro, ele divide em 3 tipos de conteúdos de aprendizagem: conceituais, procedimentais, atitudinais. Agora, o autor divide em 3 momentos cruciais da sequência didática. Quais são esses momentos? O início, também chamado de introdução,
o desenvolvimento e o fechamento, a síntese, tá? E olhando tudo isso, a avaliação por fora. Então, vamos entender. Primeiro momento crucial, o início, a introdução. É um momento de apresentação do tema. Ali eu vou ter motivação e, principalmente, ativar o conhecimento prévio do aluno. É nesse momento da introdução, nesse momento da apresentação, da motivação, do conhecimento prévio, que o professor investiga o que o estudante sabe. Assim, o professor está garantindo uma nova informação, que uma nova informação seja ancorada no aluno para gerar aprendizagem significativa. Então, esse primeiro momento ele é crucial para apresentar o tema, motivar o interesse do aluno, trazer o aluno para a sala de aula, para a aula que está iniciando. O professor ele está ali mediando, investigando o que o aluno sabe e com isso garantindo que a aprendizagem ela vai acontecer de forma significativa. Está passando esse momento, a gente começa qual? Momento crucial do desenvolvimento. Nessa fase, nesse momento, o professor vai intervir. Ele intervém ativamente para quê? Para promover a construção do conhecimento. Ele vai utilizar métodos, atividades diversificadas. Quais atividades? Trabalho em grupo, atividades individuais, atividades em duplas, pesquisas, enfim. Ele vai fazer desse momento um trabalho para agrupar todo tipo de conhecimento ali. Aqui, o papel do professor é mediar e facilitar a aprendizagem. Então, o momento do desenvolvimento é o momento da intervenção do professor e das atividades de aprofundamento. O terceiro momento crucial é o momento da síntese, do fechamento, tá? Nesse momento, é o momento de organizar e sintetizar o que foi aprendido. É um momento crucial também, porque aqui eu vou aplicar o conhecimento em contextos novos e, muitas vezes, em contextos reais, atestando que a funcionalidade do que foi ensinado. Tá? Então, eu tenho 3 momentos cruciais: o início, o desenvolvimento e o fechamento. No início, eu vou apresentar, eu vou motivar, eu vou compreender o que o meu aluno já sabe. No segundo momento, eu vou desenvolver através de intervenção e atividades de aprofundamento. E, finalmente, no último momento, eu vou fechar. Eu vou sintetizar tudo que foi aprendido. E eu vou atestar a funcionalidade do que foi ensinado. Fecho com uma avaliação. E essa avaliação não é apenas prova, mas um processo contínuo e diversificado. O autor também dedica grande parte do livro à análise de variáveis da prática, variáveis didáticas. Que variáveis são essas? Elas são variáveis didáticas que compõem a prática educativa. Deixa eu aproximar para vocês. Aí. Ok? Vamos lá. Essas variáveis, elas incluem a intervenção do professor, sempre professor como mediador, a organização social da aula, a diversidade dessa aula por agrupamentos, as relações interativas dessa aula, diálogo, respeito, escuta, certo? A organização dos conteúdos e a integração entre eles. Esses elementos, essas variáveis da didática que compõem toda a prática educativa, é um momento que o professor ele deve ser um profissional, ele se mostra um profissional reflexivo. Só um momentinho.
Um profissional reflexivo e flexível. Ele vai pensar e ele também vai te escutar. Ele é um profissional capaz de adaptar o planejamento às necessidades reais dos alunos. Ele tem que fugir da improvisação. Um profissional, um professor que está se organizando dentro das variáveis didáticas, ele sabe tudo aquilo que pode acontecer na sua prática educativa, ele não vai improvisar, ele já está preparado para o que possa acontecer. Então, essas variáveis são elementos que estão ali influenciando o processo de ensino-aprendizagem. Tudo pode acontecer dentro da sala de aula. O passarinho pode entrar e eu vou utilizar disso para aprimorar a minha aula. Eu, bom professor, nós temos que estar preparados para qualquer intervenção, para qualquer variável, como diz o autor. E o professor que não está preparado para essa variável, que vai improvisar com o que aconteceu, não, ele mostra a sua fraqueza. O professor capacitado, ele foge da improvisação. Ele deixa tudo adaptado e planejado às necessidades reais ali da sala de aula. Deixa eu voltar. Aí. O autor, ele enfatiza que, como nós já colocamos, a avaliação, ela deve ser um processo contínuo e formativo, focado não apenas nos resultados, sim, eles existem, eles são importantes, mas eles não são únicos. Essa avaliação, ela deve estar focada no processo de aprendizagem do aluno. A avaliação, ela deve auxiliar o professor e ajustar as suas intervenções. E o aluno deve ser levado a refletir sobre seu próprio progresso, garantindo que o ensino cumpra sua função social. Qual é a sua função social? Qual a função social do ensino? Formar sujeitos competentes, sujeitos críticos, sujeitos capazes de transformar a realidade na qual estão inseridos. A prática educativa, como ensinar para esse autor, ela tem que acontecer significativamente. A prática educativa é aquela que torna a aprendizagem significativa. Para que eu tenha uma aprendizagem significativa, eu, um bom professor mediador, sou capaz de planejar de forma flexível, pois eu estou preparado para todas as variáveis da aprendizagem. Como que eu me preparo? Através de uma sequência didática, com 3 momentos cruciais para a minha aula: o início, o desenvolvimento e as atividades de fechamento, a avaliação ali dentro também. Nesses momentos cruciais, o início eu vou apresentar, eu vou motivar, eu vou perceber, vou trazer o meu aluno para eu encontrar os seus conhecimentos prévios. A partir dali, eu vou desenvolver a minha aula com intervenções pontuais, com atividades de aprofundamento, para posteriormente sintetizar, fechar, aplicar e avaliar. Tudo isso sempre buscando 3 tipos de conteúdos a serem trabalhados na minha prática educativa: os conteúdos conceituais, os conteúdos procedimentais e os conteúdos atitudinais. Lembrando que conceituais, conceitos, quais são os fatos, os princípios, o que eu vou ensinar? Eu vou enfatizar a compreensão e a memorização. Logo depois, eu tenho os conteúdos procedimentais, as habilidades, as técnicas, as estratégias. Como fazer? E eu só aprendo fazendo. Por fim, não menos importante, pois a ordem não altera e não existe uma ordem, o importante é trabalhar os 3 tipos de conteúdos.
os conteúdos atitudinais. Como ser? Quais são os valores, as normas, as atitudes, sempre relacionado com a convivência social e com a ética. A prática educativa eficaz é aquela que trabalha os 3 tipos de conteúdos de forma interligada. A prática educativa como ensinar traz as funções da educação: formar o aluno social, cognitiva, motora e afetivamente. Preparar o indivíduo para atuar na sociedade. Preparar o indivíduo para intervir na sociedade. O ensino deve ser baseado na formação de competências. Resumindo, a prática educativa como ensinar, ter uma aprendizagem significativa. Ok? Vamos gravar muito bem, então, os 3 eixos principais. 3 eixos nos conteúdos, 3 eixos na sequência didática. 3 tipos de conteúdos: conceituais, procedimentais, atitudinais. 3 momentos cruciais da sequência didática de aprendizagem: início, desenvolvimento e fechamento. Ok? Vamos entender, vamos compreender agora o nosso próximo livro de hoje. Para tudo isso acontecer, todos nós dentro da escola precisamos estar conversando, pensando, ter os mesmos princípios norteadores. Para isso, dentro das nossas escolas, nós temos PPP, Projeto Político Pedagógico. E na escola é sim uma construção possível. E a obra de Ilma Passos Alencastro Veiga nos mostra isso, nos afirma isso. Nessa obra, a autora determina um marco na literatura educacional brasileira. Essa obra é essencial para compreender, principalmente uma compreensão da gestão e do planejamento escolar. A autora, ela desmistifica o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Ela retira da esfera meramente burocrática, eu tenho que fazer, porque tem que entregar, e ressalta a sua natureza como um processo dinâmico, participativo. Nosso primeiro autor traz tantos momentos cruciais para a aprendizagem, momentos esses que nós, professores, precisamos nos organizar e nos planejar. Mas somos muitos dentro da escola. E a escola toda deve estar conversando, se preparando para essa aprendizagem significativa, para essa prática educativa. Por isso, tudo isso é apoiado pelo projeto político-pedagógico. A autora traz o PPP não apenas como um documento final, mas um caminho que a escola vai trilhar para cumprir a sua função. Qual é o caminho que a escola tem que seguir para chegar onde ela deve chegar? A autora define que o PPP é um instrumento de intervenção, de mudança na realidade. Ele vai conferir a identidade e o sentido da escola. E a essência do PPP, ele reside na indissociabilidade. Não se divide nada, tá? Nem política e nem pedagogicamente. Tudo está interligado. Então, o que é o PPP? É um documento que, sobretudo, é um processo de ação, reflexão, ação. Eu vou fazer, eu vou pensar e vou fazer novamente. Não é um documento burocrático, mas é uma direção intencional. É um sonho possível.
Tá? Esse livro visa romper com a fragmentação e com a rotina do trabalho escolar. Como eu disse, ele tem que trazer a dimensão política e a dimensão pedagógica. Elas não são indissociáveis. O que fazer e o porquê fazer. Eu tenho a dimensão política, a formação do cidadão, e a dimensão pedagógica, que é a atividade educativa. A essência do projeto político-pedagógico reside na indissociabilidade entre as dimensões política e pedagógica. Dimensão política. O projeto é político. Por quê? Por estar intrinsecamente ligado ao compromisso da escola com a formação do cidadão. Cidadão consciente, crítico e participativo. A escola é um espaço de sociabilidade, de democratização. A dimensão política aqui, ela se cumpre na medida em que a escola vai se posicionando ativamente sempre em relação à sociedade que ela está inserida. Por isso, a dimensão política. Porque eu tenho que formar o meu aluno, formar para ser cidadão, para ser um cidadão consciente, crítico e participativo. Aqui, a escola está cumprindo com a sua dimensão política. A dimensão pedagógica. O projeto é pedagógico, por quê? Por ser o próprio planejamento das ações de ensino-aprendizagem. O projeto ele define métodos, o currículo, os processos de avaliação. O projeto é o elo que estabelece a intencionalidade da escola, definindo o que, como, para que fazer, para que ensinar. Isso é a dimensão pedagógica. É a atividade educativa propriamente dita. São as ações de ensino, aprendizagem. E dentro da construção do projeto político-pedagógico, sim, uma construção possível, sim. A dimensão política e a dimensão pedagógica não podem se separar. Elas devem estar e precisam estar juntas. A construção, como nós já falamos, deve ser uma construção coletiva. Todos do convívio da escola precisam participar na construção do PPP. Então, ele é construído na vivência coletiva, na troca, no diálogo. A autora, ela critica algumas coisas. E uma das coisas que ela critica é a fragmentação e a rotina do trabalho escolar, onde muitas vezes os professores isoladamente planejam suas aulas, sem uma ligação, sem um elo comum. Já o projeto político-pedagógico, ele surge para resolver esse problema. Ele surge como um poderoso antídoto a essa realidade, pois o objetivo do projeto político-pedagógico é organizar a totalidade do trabalho escolar. Como? Integrando as dimensões administrativas, financeiras e pedagógicas. Como? Sobre uma mesma intencionalidade coletiva. Se estamos todos ali para construir um ser humano, um cidadão participativo, crítico, precisamos todos termos princípios norteadores. E quando seguimos esses princípios norteadores, não existe fragmentação, não existe rotina. O trabalho escolar deve ser em conjunto. O trabalho escolar deve ser organizado em sua totalidade. E aí, ter e fazer acontecer a intencionalidade coletiva. Para a autora estabelece
que o projeto político-pedagógico ele deve ser fundamentado em alguns princípios norteadores para garantir uma escola democrática, pública e gratuita. Esses princípios quais são? Os mesmos que encontramos em legislações. Qualidade de ensino, igualdade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. E o projeto político-pedagógico, por ser político, por ser pedagógico, traz para dentro dele princípios norteados, sustentados, afirmados por legislações. Igualdade, garantir o acesso, mas principalmente garantir a permanência, o sucesso de todos os alunos, medindo a desigualdade social. A igualdade ela acontece quando eu acabo com a desigualdade social. E essa desigualdade social acaba quando eu igualo ele dentro da escola. Eu estou garantindo o acesso dele, mas mais que isso, garantindo a permanência dele dentro da escola e garantir o sucesso dele dentro da escola. Como? Com qualidade de ensino. Buscar uma qualidade de ensino que vá além da aprovação de testes, que vai além de notas altas. Uma qualidade de ensino que visa a formação do ser humano em todas as suas dimensões. Ali eu alcanço a qualidade do meu ensino. Como eu faço isso? Tendo uma gestão democrática. A gestão ela deve ser participativa. Eu preciso romper com o mando pessoal e racionalizado da burocracia. Eu preciso permitir relações horizontais na escola, todos iguais, onde as decisões são tomadas coletivamente, com diálogo, buscando sempre a qualidade, a igualdade, o correto. A liberdade dentro da escola para traçar os seus próprios rumos, trazer a sua identidade, a liberdade do professor em desenvolver o seu trabalho pedagógico, é trazer autonomia, autonomia para a sala de aula, autonomia para a escola, autonomia do professor, autonomia do aluno. Valorizar o magistério, valorizar o meu professor. O processo de construção de todo o projeto político-pedagógico precisa estar norteado nesses princípios. O processo de construção, ele não é linear, ele é um movimento de ação, reflexão, ação. Ele deve ser resultado, sim, da participação coletiva de todos os atores da comunidade escolar, porque assim eu vou garantir que o documento traga os desejos, as necessidades, os sonhos reais de todos os grupos que estão ali inseridos na escola. Essa participação coletiva ela é crucial para que o projeto seja, sim, de fato possível. Não é apenas um documento que a gestão faz e engaveta. Não. É um documento que traz autonomia da escola. É uma condição para que ele vai sendo implantado de forma coerente, trazendo identidade, contexto social. Por isso, ele precisa ser construído na vivência coletiva e no diálogo. Para a autora, o projeto político-pedagógico ele deve ser a materialização da intenção educativa da escola. O que a escola quer fazer na educação? O que a escola quer educar? O que ela quer ensinar? Qual a intenção educativa da escola? Está aqui, no projeto político-pedagógico da escola. Não está só na gaveta. Não é um cumprir de regras. É aqui, onde todos os dias, toda a comunidade escolar faz acontecer.
Por isso, essa intenção ela precisa ser constante e o projeto político-pedagógico constantemente avaliado e reelaborado. Ele não tem um fim em si, porque a realidade escolar ela é dinâmica. Então, ele tem que estar sempre sendo repensado. Todo processo, todo processo, ele nasce da concepção até a execução, tá? Então, os elementos estruturantes do projeto político-pedagógico, tá aqui. Finalidade, estrutura curricular, estrutura organizacional e avaliação. Essa avaliação, ela deve permear todo o processo, desde a concepção até a execução. E ali eu vou ver se está funcionando e vou tendo feedbacks para aprimoramentos contínuos, pois ele não é encerrado. Ele não tem um fim em si mesmo. Ele está sempre em processo em construção. Em resumo, o que é o projeto político-pedagógico de uma escola? É a orientação dessa escola. É a bússola que orienta para onde a escola vai. Qual rumo que a escola vai tomar? E qual é esse rumo que nós queremos que a escola tome? Transformação social. Concretização de uma educação de qualidade para todos. A autora nos traz que, sim, o projeto político-pedagógico dentro de uma escola é uma construção possível. Uma construção possível através de uma construção coletiva. Um documento não mais somente ou que seja burocrático, mas um documento de direção intencional. Eu não posso dividir dimensão política de dimensão pedagógica. São dimensões indissociáveis, estão juntas, caminham juntas, para conseguir alcançar os princípios norteadores da comunidade escolar. Qualidade de ensino, igualdade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Assim, conseguimos construir, possivelmente com a participação de toda a comunidade escolar, o projeto político-pedagógico de uma escola. Certo? Lembra, essa obra é um marco na literatura educacional do Brasil, pois a partir dela compreendemos a importância do projeto político-pedagógico. Eu vou retirar daquela esfera meramente burocrática, vou ressaltar que é um processo dinâmico e participativo, um caminho do qual a escola precisa trilhar para cumprir a sua função social. Certo? Vamos treinar, então. Vamos colocar em prática aquilo que nós acabamos de absorver, os conhecimentos que acabamos de absorver. Nossa primeira questão, ela traz uma integração de conceitos, tá? Dos dois livros que vimos agora. Segundo Anthony Zabala, uma prática educativa eficaz exige que o professor trabalhe de forma articulada 3 tipos de conteúdos: conceituais, procedimentais e atitudinais. Relacione a aplicação desses conteúdos com os princípios norteadores do projeto político-pedagógico defendidos por Ilma Passos Alencastro Veiga. A relação mais coerente entre a tipologia de conteúdos de Zabala e a intencionalidade do PPP de Veiga é que o trabalho com conteúdos A, B, C, D.
Vamos pensar assim. A dimensão política do PPP, segundo Veiga, é compromisso da escola. Com o quê? Com a formação de cidadãos conscientes e críticos que atuarão na sociedade de forma ética e transformadora. O que é isso? É o princípio da gestão democrática. Deixa eu colocar aqui o chat, que se vocês colocarem a resposta aqui, eu consigo ver, tá bom? Então, essa dimensão política do PPP traz o princípio da gestão democrática. E quando eu levo isso para o trabalho com conteúdos atitudinais de Zabala, quais são esses conteúdos? Valores, normas, atitudes. Saber ser, saber conviver. É o que nutre a formação ética e cívica do estudante. Então, é o elo direto entre a prática didática e a finalidade sociopolítica do projeto da escola. Então, quando eu penso nos 3 conteúdos colocados por Zabala, conceitual, procedimental, atitudinal, se eu pensar nas intencionalidades do PPP, qual o trabalho dos conteúdos nessas alternativas aí está interligado um para com o outro? A alternativa correta é a B. A alternativa B traz essa integração de conteúdo, onde eu trago que o conteúdo atitudinal está diretamente ligado à dimensão política do PPP, pois visa formar o quê? O cidadão crítico, ético e participativo para a gestão democrática. Tá? Próxima questão. Nessa, nós vamos analisar somente o projeto político-pedagógico, somente o livro da Veiga. Se vocês quiserem colocar as respostas no chat, eu estou visualizando. A autora argumenta que o projeto político-pedagógico na escola não deve ser apenas um documento, mas sim um processo. Qual das alternativas abaixo expressa a natureza desse processo, segundo a autora? Vamos ler as alternativas? O PPP é um conjunto de planos de ensino e atividades agrupadas pela gestão, com ênfase na dimensão administrativa, visando o cumprimento das normas legais. B. O PPP é um processo de construção que se inicia com a definição dos marcos teóricos, marco conceitual, e se encerra com a avaliação externa dos resultados. C. O PPP é um processo contínuo de ação, reflexão, ação, que procura romper com a fragmentação do trabalho escolar e se fundamenta na participação coletiva e na autonomia. Ótimo, já encontraram a resposta. Parabéns. Só para a gente finalizar a leitura, D. O PPP é um projeto que, para garantir sua estabilidade, deve ser elaborado por uma equipe técnica, restrita e permanecer imutável por, no mínimo, 5 anos. Deixa eu ver que ele muda o tempo todo, né? Opa, desculpa. Vamos, então, já me deram a resposta. Parabéns, Eliane. Alternativa C. Por que a alternativa C? Né? A palavra-chave que nós falamos, ação, reflexão, ação. A autora defende que o projeto político-pedagógico é esse processo de ação, reflexão, ação. É um momento, né, dentro da escola para acontecer um movimento contínuo do quê? De pensar a realidade. O que é pensar a realidade? É refletir, é reflexão, de planejar o que vai acontecer e de executar ação. E assim reavaliar para replanejar. Sempre. O projeto político-pedagógico é um instrumento para superar o que mesmo? A rotina e a fragmentação.
sendo caracterizado pela participação de todos, uma participação coletiva. Lembra a gestão democrática? E sempre pela busca da autonomia da escola, para delinear sua própria identidade, sua própria intencionalidade educativa. Questão 3. Agora a gente vai lá para o primeiro livro. Nós vamos pensar agora em conteúdos e sequências didáticas. Anthony Zabala, ao discutir a organização dos conteúdos de ensino, estabelece que os conteúdos procedimentais são aprendidos por meio de uma metodologia específica. Qual das sequências abaixo? Cuidado. Qual das sequências abaixo é a mais adequada para o desenvolvimento de um conteúdo procedimental, o saber fazer, de acordo com a perspectiva de Zabala? O que eu preciso saber? O que eu preciso saber fazer? Qual é o meu conteúdo procedimental na perspectiva de Zabala? Lembra que os conteúdos procedimentais que se referem ao saber fazer é um conjunto de habilidades, de técnicas, de estratégias, uma aprendizagem procedimental, procedimento, prática constante, observação, reflexão. Vamos lá? Alternativa A. Memorização de conceitos chaves, repetição verbal e aplicação em exercícios de múltipla escolha. Alternativa B. Exposição teórica do procedimento, leitura silenciosa do livro didático e avaliação classificatória. Alternativa C. Observação prática orientada, prática guiada e reflexão da prática, permitindo que o aluno aprenda fazendo. Alternativa D. Atividades motivadoras, focadas em conceitos, seguida de resolução individual de problemas sem auxílio. Alternativa correta, alternativa C. O autor, ele afirma, novamente, que os conteúdos procedimentais são habilidades como pesquisar, resumir, debater. Lembra? Eu aprendo fazendo. O professor, ele deve atuar ali como mediador. Ele vai oferecer, ele vai orientar caminho. E o espaço para essa prática? A metodologia ideal para procedimentos envolve o quê? Observação, prática orientada, que é a mediação, e a reflexão sobre essa prática, que nós chamamos também de metacognição. O que faz isso? Permite o aluno ajustar e internalizar a habilidade. Aí ele realmente aprende. Alternativa correta, alternativa C. Questão número 4. Nessa questão, a gente volta para o projeto político-pedagógico e vamos pensar na dimensão política dele. A dimensão política do projeto político-pedagógico, do PPP, conforme abordada pela autora, é fundamental para o sentido e a intencionalidade da escola. Essa dimensão se manifesta na escola quando? A. O corpo docente define em caráter unilateral o currículo e os métodos de ensino a serem utilizados. B. O foco da escola se restringe à preparação do aluno para o mercado de trabalho, priorizando apenas os conteúdos conceituais e procedimentais. C. O documento do PPP é elaborado unicamente para cumprir uma exigência legal da Secretaria de Educação. D. A escola se articula com a comunidade, define a formação do cidadão crítico, ético e responsável,
como sua principal finalidade e exerce, assim, a gestão democrática. Pensando na dimensão política do PPP. Essa dimensão ela vai se manifestar na escola quando? Ótimo, Eliane. Alternativa D. A dimensão política do PPP é um compromisso da escola com a sociedade, com a formação desse indivíduo, para que ele saiba intervir na sociedade que ele está. O ato de definir a formação do cidadão como finalidade e o exercício da gestão democrática são as principais manifestações da dimensão política do projeto. A dimensão política, ela responde a uma pergunta clássica. Para que serve a escola? Para que escola? Aí eu vou pensar, uma escola para qual sociedade? Uma escola para qual cidadão? E aí eu respondo com a dimensão política esse compromisso que a escola tem. Uma escola para aquele cidadão, para aquele indivíduo que está sendo formado, para saber atuar dentro da sociedade. Essa é a escola. Vamos fechar com a questão número 5, articulando novamente os dois livros. Iniciamos uma primeira articulando os dois livros, vamos finalizar uma quinta aí articulando os dois livros. Zabala e Veiga, vamos articular prática e projeto. Considerando as contribuições de Zabala sobre a prática educativa e de Veiga sobre projeto político-pedagógico, a interligação entre teoria pedagógica e gestão democrática se dá de forma mais... Só um minutinho. Se dá de forma mais evidente quando... Então, eu preciso articular prática e projeto político-pedagógico. Dentre as alternativas abaixo, isso é mais evidente aonde? A organização social da aula, com o uso de grupos heterogêneos e relações dialógicas, reflete o princípio da gestão democrática no nível da sala de aula. B. A escola adota um currículo exclusivamente focado em conteúdos conceituais, delegando a formação atitudinal apenas para a família. C. O professor de sala de aula aplica sequências didáticas fixas e homogêneas, conforme as determinações centrais do sistema de ensino, desconsiderando a diversidade. D. A avaliação é utilizada apenas como caráter classificatório, definindo o sucesso do aluno com base na memorização de fatos e conceitos. Eliane tá craque. Alternativa A. Só para nós novamente lembrarmos. Alternativa B. Alternativa D. Tem as palavrinhas lá que nos pega, né? E nós já sabemos que elas estão sempre erradas. Apenas, né? Delegando a formação atitudinal apenas à família. Não. A avaliação é utilizada apenas como caráter classificatório. Não. Nós já aprendemos que a gente já vai eliminando. A alternativa correta aí é a A, sim. A gestão democrática, ela é o princípio que exige o que mesmo? A participação, o diálogo, as relações horizontais em toda a escola. Isso, a organização social da aula é uma das variáveis da prática educativa, que define como os alunos se agrupam e interagem. Quando o professor utiliza grupos heterogêneos, como colocado aqui na alternativa, ele incentiva o debate e o diálogo, ou seja, as relações interativas. O que o professor está fazendo aqui? Promovendo uma vivência democrática. Ali dentro da sala de aula, uma micro-realidade, ele está promovendo essa vivência democrática, articulando
com a dimensão política do PPP, com a sua prática pedagógica diária. Está corretíssimo. Vamos só voltar para fecharmos e para não esquecermos mais. Prática educativa. Como ensinar? Como que eu vou ter uma prática educativa? Através de uma aprendizagem significativa. Essa aprendizagem significativa, ela precisa nortear conteúdos. Ela precisa estar com os 3 tipos de conteúdos: conceituais, procedimentais, atitudinais. A prática educativa eficaz, ela trabalha esses 3 conteúdos de forma interligada. O que fazer, como fazer, como ser. Conceito, fatos, princípios, conteúdos conceituais, habilidades, técnicas, estratégias, conteúdos procedimentais, valores, normas, atitudes, conteúdos atitudinais. Sequências didáticas. Para ser uma prática educativa, para ela acontecer, a aprendizagem tem que ser significativa. Para a aprendizagem ser significativa, tem que seguir uma sequência didática. Início, desenvolvimento e fechamento. Um início com apresentação, com motivação, com conhecimento prévio. Um desenvolvimento de intervenção e atividades de aprofundamento. E um fechamento com avaliação, sintetizando. Lembrando que a avaliação não é apenas por prova, é um processo contínuo e diversificado. É um livro que traz a visão de formar o aluno integralmente, social, cognitiva, motora e afetivamente. Preparar o aluno para atuar na sociedade, preparar o aluno para intervir na sociedade. Como? Baseado nas competências, formando ele para essas competências. Todos dentro da escola precisamos caminhar assim. Por isso, um projeto político-pedagógico na escola. Sim, a construção dele é possível? Sim. Como? Através de uma construção coletiva. Ele é construído no dia a dia, na vivência, no diálogo, na troca. O que eu tenho dentro dele? A finalidade, a estrutura curricular, a estrutura organizacional e uma avaliação. O que norteia ele? Qualidade de ensino, igualdade, gestão democrática, uma liberdade e a valorização do magistério. Ele não é um documento burocrático, ele precisa ter uma direção intencional. Mostrar que o sonho é possível, sim. O livro rompe com a fragmentação, com a rotina de trabalho. O livro rompe com a ideia do PPP ser apenas burocrático, seguir uma legislação, estar na gaveta. Ele é, sobretudo, um processo, ação, reflexão, ação. E as suas dimensões são indissociáveis. Dimensão política, dimensão pedagógica caminham juntas, para assim formar o cidadão através de uma atividade educativa. Isso é o possível, né, a construção possível do projeto político-pedagógico na escola. Nas questões, vocês viram que nós podemos, sim, articular os 2 livros, tá? Eles são articulados e são extremamente importantes para reafirmarmos o nosso papel ali dentro da escola.
Hoje, aprofundamos os nossos estudos nesses 2 livros, que são fundamentais para a prática docente. Esses livros nos fizeram construir reflexões e conectarmos teoria e prática. A prática educativa nos ajuda a compreender o papel do professor como mediador do conhecimento. O projeto político-pedagógico da escola nos mostra como a escola se organiza para garantir uma educação de qualidade. Continuem estudando. Foco, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até a próxima aula. Obrigada. Até, tchau.